Boas palavras para um bom dia. Vejam só que coisa interessante. Às vezes eu estou procurando na minha biblioteca alguma coisa para falar, né? Nas boas palavras. Felizmente eu tenho uma biblioteca de 6.000 livros, então sempre eu cato alguma coisa, acho alguma coisa, descubro, lembro de alguma coisa. E aí o que acontece? Hoje eu estava com vontade de falar sobre Jean-Jacques Rousseau, filósofo, educador, né? Iluminista também, né? Que é grande inspiração na educação. Ele é um grande revolucionário da educação, mas ele foi um pensador muito importante, né? Nascido na Suíça, radicado na França. Mas eu estava pegando o Emílio nessa edição antiquíssima que eu tenho aqui. Eu comprei essa edição em 1977, eu tinha 15 anos de idade, eu já tinha muita curiosidade de ler, já lia filosofia e etc. E eu estava procurando, então, de repente abro ao acaso, cai na minha mão, um trecho aqui que estava sublinhado, né? E combinou com uma manchete que eu tinha visto há 5 minutos atrás no El País, que até vou ler para vocês a manchete, que é a utopia urgente de voltar para o campo, né? E o trechinho fala assim: no mundo urbano, ir ao campo sempre foi um ideal de fuga rumo à qualidade de vida, e nunca a cidade havia nos aprisionado tanto como durante a pandemia do coronavírus. Alguns já escolheram escapar. Estamos em um momento de mudança ou diante do eterno retorno da quimera rural? Então vejam só que nesse momento eu mesma conheço muita gente que está em sítio, que alugou sítio, que mudou para o interior depois da pandemia, e nós sabemos que não sabemos quanto tempo vai durar essa pandemia, com as novas cepas, novos vírus que podem surgir, a vacinação lenta, então a coisa está muito incerta, né? E eu quero citar para vocês o seguinte: o Rousseau foi um daqueles que pregaram a volta para a natureza, a volta para a vida rural, né? Tanto que Pestalozzi, que leu Emílio jovem, junto com a sua noiva Anna Schulthess, que também leu Emílio, num grupo de intelectuais suíços, né? No final do século XVIII, ainda o Rousseau estava, na segunda metade do século XVIII, ainda o Rousseau estava vivo, né, quando ele leu o livro do Rousseau. Ele teve esse movimento, né, de deixar a cidade e ir morar no campo com a Anna Schulthess, né? Então tinha essa ideia de que precisávamos reabilitar a vida em contato com a natureza, muito ecológico. Hoje nós temos as propostas de ecovila, e olha o que dizia Rousseau. Isso está no Emílio, logo no início. Os homens não são feitos para se amontoarem em formigueiros, e sim para serem espalhados pela terra que devem cultivar. Quanto mais se juntam, mais se corrompem. As enfermidades do corpo, olha que profecia, bem como os vícios da alma, são a consequência infalível dessa aglomeração excessiva. De todos os animais, o homem é o que menos pode viver em rebanho. Homens juntados como carneiros pereceriam dentro de pouco tempo. O hálito do homem é mortal para seus semelhantes. Isto não é menos verdadeiro no sentido próprio do que no figurado. As cidades são os báratros da espécie humana. Ao fim de algumas gerações, as raças morrem ou degeneram. É preciso renová-las. E é sempre o campo que procede a essa renovação. Então vejam que ele fala que a vida nas cidades muito grandes não é saudável, o que é absolutamente verdade, né? Então essa volta ao campo que que muita gente está se sentindo forçada a fazer, né? Porque você está num sítio, você está na terra, você está mais livre, você não precisa correr o risco de estar em aglomerações, você pode plantar terra, você pode comer. E nós não temos no Brasil essa cultura de plantar, de colher, o que é muito bom, o que é muito saudável, né? Eu morei na Europa e a gente sabe que lá, por exemplo, passa naqueles lugares, o pessoal tem um jardinzinho minúsculo, qualquer pedacinho de terra, muita gente cultiva, planta. Então, quer dizer, existe essa cultura do cultivo, embora eles também tenham depredado com toda a natureza, cimentado os rios, né?
E hoje eles reclamam aqui dos nossos desmatamentos, mas eles já fizeram todo esse estrago, né, também, nos mundos dos países ditos, né, civilizados. Porém, né, existe muito essa cultura do plantio. A última vez que eu morei na Alemanha, eu morei em Walderstadt, que é uma cidadezinha pequena perto de Stuttgart, uma cidade medieval do ano 1000, e pelas redondezas da cidade, a gente ia caminhar, aí tinham pés de maçã, pés de ameixa e cultivo de pomares. Então existe muito essa consciência, esse amor ao plantio. Aqui no Brasil nós não temos. Muita gente compra a casa, mesmo no interior, e cimenta a casa, né? E não planta, não cultiva. É claro que aqui no Brasil dá muito trabalho cultivar, né? Na Europa o solo é muito mais ameno, né? No sentido de não ter muito inseto. Aqui a vida brota com toda pujança. Mas assim, também a comida brota com toda pujança quando é cultivada. A gente cultiva e sai legumes, alfaces, tomates, é uma coisa tão rica, né? Eu tenho cultivado aqui na minha horta. Então vejam, o Rousseau no século XVIII previa isso, e olha só como isso é profético, né? Justamente as aglomerações hoje humanas, né? O vírus começou num lugar que é altamente povoado, né? Na China, né? Cidades chinesas lá são altamente povoadas, né? Então essa necessidade de nós nos expandirmos na Terra, isso no Brasil é tão possível, porque nós temos tanta terra e todos estamos aglomerados uns aos outros aí em cidades entopetados, né, naqueles meios de transporte, e todo mundo está se contagiando, né, e morrendo, né, por conta dessas aglomerações, fora as aglomerações festivas, né, das praias, etc., o que revela uma total falta de consciência e respeito à vida. Mas eu queria comentar com vocês como às vezes os filósofos dizem coisas e pensam coisas que são muito práticas, muito aplicáveis à nossa vida cotidiana. Os filósofos não são pensadores que apenas especulam coisas metafísicas além, né, das estrelas, mas também e principalmente pensam coisas que são úteis ao nosso dia a dia, à nossa reflexão do estar no mundo. Essas foram as nossas boas palavras para um bom dia.